Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Isso mesmo, eu sou o Theo Hayashi, estou com vocês mais uma vez, toda segunda-feira, nosso episódio fresquinho. E hoje tem um conteúdo que eu creio que vai fortalecer o teu homem espiritual, o teu homem interior. Não fisicamente, mas a tua alma, o teu coração, o teu espírito. Eu quero falar sobre radicalidade, ser radical. Agora, nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, ser radical é algo que muitos entendem como negativo. Nós temos pessoas radicais, você tem pessoas extremas, e quando a gente fala sobre radicalismo, nós estamos falando talvez de falta de moderação. Nós estamos talvez se referindo à falta de equilíbrio, mas se a gente for ver a fundo a palavra radical, ela tem na sua raiz do latim a palavra radicalis. Isso mesmo, radicalis. E radix, que também vem de radicalis, é de onde nós tiramos a palavra raiz. Então, uma outra maneira de entender isso é que esse termo atribuído, radix ou radicalis, é atribuído ao fato de alguém ou algo ter raízes, ou seja, ter origens, ter história. Então, quando a gente tem esse entendimento do que significa ser radical, você lê Colossenses 2, versículos 6 e 7, com outros olhos. Lá, Paulo, o apóstolo, ele diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ele está dizendo, assim como você já começou a tua jornada com Jesus, é importante que você venha a ser um crente radical. E quando eu estou falando sobre um cristão radical, eu não estou me referindo a um cristão, o estereótipo é de um homem berrando, vermelho, talvez bem enfático, talvez um pouco desequilibrado, veia saltando no pescoço, se esgoelando, não, orando ou pregando, seja o que for. Não é disso que eu estou falando. Paulo, na verdade, está falando, olha, você disse sim a Jesus, agora é momento de você ser radical, é você ter raiz, é você estar enraizado e edificado nele. Deixa eu falar uma outra coisa, a proporção e o tamanho da tua raiz é diretamente relacionado à proporção e o tamanho da tua frutificação. Quanto mais raiz você tiver, mais probabilidade de você frutificar. Então eu sei que você sabe que raiz é importante para sustentar uma planta, é óbvio, você aprendeu isso na escola, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás, eu e a Júnia, a gente foi fazer uma trilha num lugar na costa oeste dos Estados Unidos. E naquele lugar, que era o norte da Califórnia, existia aquilo que eles chamavam de Sequoia Parks, os parques das árvores sequoia. Tinha árvores lá que eram o tamanho de um prédio de 12 andares, árvores gigantescas. Tinha uma árvore, inclusive, que se você for pôr isso no Google, você vai encontrar essa imagem. É uma árvore que ela é tão grande, ela é tão larga, que eles fizeram um túnel no meio dessa árvore e puseram uma rua. E passa, de fato, um carro. Dá para você passar um carro embaixo, no meio da árvore. Esse parque de sequoias, essas árvores, Redwoods, que também é um outro parque lá do lado, você consegue, na verdade, traçar a data daquelas árvores para a época de Cristo. Então eu fiquei lá um dia andando com ela nessas trilhas, eu tava lendo as placas lá e tinha um guia turístico lá também falando, ensinando, e eu fiquei pensando, cara, que bizarro. 2000 anos atrás essa árvore já estava aqui. Sabe o que quer dizer isso? Que enquanto Jesus estava andando lá na Palestina, essa árvore estava aqui, ó, um brotinho de árvore aqui na Califórnia, que a gente nem saberia que esse lado do mundo existia, e lá mais tarde nós então iríamos descobrir. Então para pensar que uma árvore desse tamanho, dessa dimensão, eles dizem que o tamanho dela do solo para cima é equiparado ao tamanho da raiz do solo para baixo. Então, se você tem uma árvore daquela grossura, daquela dimensão de altura, você também tem uma raiz que é profunda, talvez uns 12 metros de profundidade. Ou melhor, 12 não, 12 andares de profundidade. São 12 subsolos e uma raiz extremamente grande. E daí entra o próximo pensamento.
O que que essa raiz faz para essa árvore? E qualquer raiz, você consegue resumir o que uma raiz faz em duas funções. A primeira função de uma raiz é prover nutrição. Então a raiz vai nutrir a árvore para que a árvore venha então produzir frutos. E a segunda função de uma raiz é prover estabilidade. A raiz vai prover uma estabilidade e força para ela permanecer de pé, mesmo em meio a tempestades, ventanias, os contratempos da vida que eu e você nós temos. Então, quando eu falo sobre um andar radical, talvez uma das coisas mais importantes para um cristão, para um seguidor de Jesus, é você ter uma fé radical, não uma emoção radical. Tem muito evangélico que está sendo guiado por emoções mais do que necessariamente fé. Em Hebreus 11, versículo 1, o autor de Hebreus explica a fé. Ele fala que a fé é a certeza. Dependendo da tua tradução, você vai ter aí firme fundamento ou até a segurança daquilo que esperamos. Esperamos tem tudo a ver com esperança. Então, na verdade, a tua fé, ela vem daquilo que é a tua esperança. A tua esperança acontece na tua mente. Quanto mais você tem tua mente renovada pela palavra de Deus, mais probabilidade você tem de ter uma esperança que se alinha à vontade de Deus. E quando você tem uma esperança que se alinha com a vontade de Deus, existe um determinado momento que aquela esperança se materializa no teu espírito como uma certeza. Por isso que normalmente quando você conversa com homens e mulheres de Deus que carregam muita fé, e eles trazem talvez relatos, histórias, testemunhos de aquela época que eu estava, sei lá, estava diante de uma impossibilidade, e daí Deus me deu uma fé e eu vi então romper, sobrenatural, milagre. Eu já perguntei para algumas dessas pessoas, mas como é que você sabia que Deus ia te curar? Mas como é que você sabia que Deus ia abrir uma porta? Como é que você sabia que Deus ia prover essas finanças que você precisava? E normalmente as pessoas que carregam fé, elas só respondem de tal maneira: eu simplesmente sabia. E daí tem uma outra pessoa que uma vez falou para mim assim: eu só sei que eu sabia que eu sabia. Isso aí é fé. É difícil até de descrever, porque não acontece na tua mente, portanto você não consegue necessariamente explicar racionalmente. É algo que acontece no teu espírito. E você sente aquela substância. Ela é um firme fundamento, uma segurança, uma prova, uma substância daquilo que é invisível. Então, quando você olha para a fé, algo que é invisível, que carece, sabe, você se alinhar com aquilo para depois ver a manifestação daquilo, eu quero falar sobre dois componentes de fé radical. Uma raiz de fé que vai para um lugar profundo. Então, como é que eu sei se eu tenho ou não uma fé radical? Um componente da fé radical é que a fé radical te faz propenso a obedecer, mesmo sem entender. Lá em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, quando fala sobre Noé, diz que quando ele foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ou coisas que não se entendiam. Imagina Deus aparecer para Noé, um velho, cara, que já tá na terceira idade, tá bem bom, tá com seus filhos lá, os seus filhos casados, tudo tranquilo, e daí Deus fala pro homem que mora no meio de um deserto. Seguinte, Noé, você é um homem justo, o povo aqui não é justo, mas você é o meu homem justo. Eu quero que você venha construir uma arca, um barco grande, muito grande. E você vai construir isso no deserto. E Noé pudesse falar assim: Deus, eu não estou entendendo, porque eu estou a quilômetros e quilômetros de uma praia. E Deus fala: não se preocupa com a praia, porque eu vou fazer a água vir do céu. Você sabia que os estudiosos e os teólogos de Antigo Testamento, eu estou falando aqui de pessoas com múltiplos PhDs, eles atestam que até aquele momento a probabilidade era altíssima que a Terra nunca tivesse ainda experimentado uma chuva. Então, quer dizer, esse conceito de água cair do céu como chuva era algo nunca experimentado antes. Obviamente, Noé não tinha como entender essa estratégia de Deus. E ele obedece mesmo assim. Ele constrói uma arca para salvar sua família e o texto diz que por meio da fé ele condenou o mundo
e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. No próximo versículo de Hebreus 11, versículo 8, fala também de um outro homem que obedeceu sem entender, que é Abraão. Então imagina, Abraão era um empresário muito bem sucedido. Ele é um empresário que já está com seus 75 anos de idade, está bem, está aposentado, está lá na casa do pai dele, na terra dos seus antepassados, está tranquilo. E daí Deus chega e fala assim, ó, eu vou te levar para uma outra terra. 3 coisas que Deus falou para Abraão. Eu faço uma aliança com você, Abraão. Eu vou te dar uma nova geração, eu vou te dar uma nova terra, uma terra física, geográfica. E eu vou fazer de você uma bênção para as nações. Imagina Deus chegar falando isso para um senhor de 75 anos de idade. Não tem como ele entender uma coisa dessa. E fala aqui que ele, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Quer dizer o quê? Ele nem sabia para onde estava indo, mas ele foi na fé. Eu não entendo para onde o Senhor está me levando. E muitas vezes, eu diria que isso é uma unanimidade. Nós, como seres humanos, seguidores de Cristo, entendemos que muito da nossa vida está fora do nosso controle. Você não consegue controlar tudo. Você tem limitação de perspectiva. Uma pessoa perguntou assim para mim, Theo, você não acha que é uma fé burra você obedecer sem entender? Eu falei, não. Ele falou assim, mas Theo, é por isso que as pessoas não respeitam os cristãos. Muita gente não respeita cristão porque pensa, esse cara aí é gado. Você já escutou esse termo? Gado é aquele que vai seguindo, sem entender, sem inteligência, sem ter uma razão. Mas na verdade, para pensar. Uma pessoa que obedece sem entender não é gado, uma vez que você entende que nós seres humanos temos uma perspectiva limitada. Eu acho que você pode concordar comigo que eu e você somos limitados. Nós temos uma visão limitada. Nós temos um entendimento limitado. Nós não temos controle de fatores que acontecem conosco aqui nessa terra. Concorda comigo? Tá bom. Então, se você concorda comigo essa primeira afirmação, você também concordaria comigo também que Deus é um Deus bom? Você concordaria comigo que Deus é um Deus infalível? Você concordaria comigo que quando Deus fala, mesmo que a gente pensa que ele está atrasado, ele cumpre? Então, se você concorda com a primeira afirmação e a segunda afirmação, faz sentido você obedecer, mesmo sem entender, porque você entende que a tua perspectiva é limitada e você obedece porque você tem fé num Deus que é infalível. É justamente isso que Noé fez, é justamente isso que Abraão fez, e é justamente isso que Paulo ele faz referência para esse tipo de território, lá em Filipenses 4. Paulo diz lá que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Todo mundo aqui quer ter a paz de Deus. Você quer ter a paz de Deus? Eu quero ter a paz de Deus. Quem não quer ter paz? Todo mundo quer ter paz. Só que essa paz de Deus que Paulo ele menciona em Filipenses 4:7 diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Quando você é refém do teu próprio entendimento para ter tranquilidade na vida, quando você é refém do teu próprio entendimento para você ter paz e alegria, você não está acessando uma paz de Deus. Você está acessando uma paz racional. Você está acessando uma paz do ser humano. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. É justamente essa paz que te espera quando você abre mão daquilo que está no teu controle e você é guiado pelo Espírito a lugares onde o teu entendimento não acompanha a tua obediência. É só naquele território aonde não faz sentido, mas você é obediente. É só naquele território aonde as coisas não têm razão humana, mas você foi obediente para dar um passo de fé. Quando você chega naquele lugar, você então tem a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento é só para aqueles que estão dispostos a darem passos de fé radical além do seu próprio entendimento humano. E isso Paulo menciona aqui para Filipenses 4:6, porque ele entende que Deus não é um Deus que te chama dando garantia.
Ele nunca fala assim: "Olha, se você me seguir, eu te garanto saúde. Se você me seguir, eu vou te garantir aqui riqueza. Se você me seguir, eu te garanto muita influência nas redes sociais. Uma mulher de Deus para ficar do teu lado, um homem de Deus para ficar do teu lado, muitos filhos, uma casa repleta de amigos". Não, Deus nunca te deu essas garantias. Tanto é que se você for ver lá nos evangelhos, como Jesus recrutava os seus discípulos. Ele chegava nos caras e falava: "Ó, me segue, larga o que você tá fazendo e me segue". Os caras não falavam: "Pô, deixa eu lá falar com o RH, deixa eu dar uma olhada aqui que tem férias, tem FGTS, tem benefício, como é que é, Jesus? Tem 13º, a gente vai ter participação nos lucros, como é que é esse negócio?". Não, não, não. Os caras simplesmente largavam as suas redes ou as suas empresas e seguiam Jesus. A única coisa que você precisa, e é por isso que Deus fala: "Sem fé é impossível agradar a Deus", é porque quando ele faz um convite para você, ele espera que você obedeça, mesmo sem entender. Agora, o segundo aspecto da fé radical que eu quero falar, além do fato da fé radical ser você obedecer sem entender, é que a fé radical é você proclamar para depois experimentar. Em Hebreus 11:22, nesse capítulo da fé, José, você lembra de José, né? José chega, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, acaba lá na casa de Potifar, depois da casa de Potifar vai para a cadeia, da cadeia se torna o segundo homem mais influente do Egito. E o cara tem uma estratégia para salvar o Egito de uma fome mundial. E daí então todas as nações da terra estão indo lá para o Egito para comprar comida de José. E José então acaba trazendo os seus parentes, uns 70, 80 caras, irmãos, família de José, pai de José, Jacó. Todo mundo vem para o Egito. É uma longa história que a gente não vai ficar contando aqui. Mas fala lá no versículo 22 que José, pela fé no fim da vida, ele já faz menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. O que quer dizer isso? O cara tá praticamente morrendo no leito de morte dele. Ele tá falando assim: olha, um dia a gente chegou aqui, nós somos aqui 70, 80 hebreus, viemos para cá, estamos multiplicando, estamos frutificando, estamos tendo família, filhos, netos, bisnetos e tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa: um dia a gente vai sair daqui. Sabe o que José estava falando? Sobre o que aconteceria 400 anos lá na frente com Moisés. O êxodo de Israel saindo do Egito. O êxodo daquele povo que mais tarde, depois da morte de José, seria escravizado. Ele já estava olhando lá na frente. Ele está proclamando algo mesmo ele sem enxergar no físico. Ele está falando: um dia a gente sai daqui para nossa terra prometida. Porque Deus prometeu ao meu bisavô Abraão que ele daria para a gente uma terra. Essa terra aqui é a terra emprestada. Não é a bênção final, é uma bênção temporária. Tem gente que não entra na bênção permanente de Deus porque se acomodou na bênção temporária. E José estava já proclamando lá para o futuro algo que estava apontando a bênção permanente de Deus. Nós vamos ter a terra de Canaã, a terra que será a terra de Israel. E ele fala: eu já olho para o futuro. E em fé eu proclamo algo, mesmo antes de ver esse algo se concretizar. Vocês vão me tirar daqui. Vocês vão levar os meus ossos daqui. E vocês vão me enterrar lá em Israel. É lá que eu quero ser enterrado. Agora, não só palavras de Deus carregam poder, mas como as tuas palavras também carregam poder. Eu sei que a gente concorda que as palavras de Deus são poderosas, elas nunca voltam vazias, e isso é verdade. Mas a minha palavra, eu digo eu, Theo, e a tua palavra, você mesmo. As nossas palavras carregam poder. É por isso que lá em Provérbios 18, Salomão fala que a língua tem poder para trazer morte ou vida. E quem gosta de falar vai arcar com suas consequências. É isso que Salomão fala. Então, palavras, escuta bem o que eu estou te falando, não são apenas recipientes de informação. Palavras são recipientes de bênção ou maldição. Palavras não são apenas recipientes de informação.
palavras são recipientes de bênção ou maldição. Por isso que Tiago, capítulo 3, ele começa a falar sobre a língua. Ele fala, ó, quanto à língua, você bendiz o Senhor, quanto à língua, você amaldiçoa aos homens. Da mesma boca, ele fala, procede bênção e maldição. Como é que pode ser uma coisa dessa, meus irmãos? Isso é o que Tiago está falando. Ele diz assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Nesse capítulo 3, Tiago compara a língua, ou as palavras, o gatilho das palavras, que é a tua língua, a tua boca, ele compara isso a 4 coisas, 4 objetos. O primeiro objeto que ele compara é o freio na boca de um cavalo. Para pensar num freio na boca de um cavalo. É um pedaço de metal pequeno que tem poder de frear um bicho tão selvagem, tão forte que nem um cavalo. Ele fala uma coisa tão pequena impacta algo tão forte como um cavalo selvagem. A segunda coisa que ele compara a língua, ou as suas palavras, as nossas palavras, é a um leme de um navio. Pensa num transatlântico, o tamanho de um transatlântico, o poder de um transatlântico. Porém, a direção do transatlântico está dependente de um leme. É um pedaço de engenharia pequeno em comparação a um transatlântico gigante. E aquele leme determina a direção daquele navio. A outra coisa que ele fala é uma fagulha, um foguinho pequenininho que pode crescer para se tornar uma chama, uma labareda, um incêndio e queima uma floresta inteira. E por final, uma fonte de água. Então o que ele quer dizer com isso? Que palavras são poderosas. Podem ser pequenas palavras, grandes palavras, mas elas têm um efeito gigantesco. Quais são as palavras que você declara? Palavras negativas ou palavras positivas? Palavras que levam morte ou palavras que levam vida? Entenda que a tua boca é o local da confissão. Para pensar nisso. A tua boca, onde está a tua língua, é o local da confissão. Porém, as tuas palavras não são simplesmente frequências no áudio, frequências sonoras. As tuas palavras são a expressão da tua imagem mental. A boca fala do que está cheio o coração. Não é isso que Jesus falava? Por isso mesmo que lá em Romanos, capítulo 10, que é um texto que nós usamos muito para falar sobre novo nascimento. No versículo 8 fala que assim, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Presta atenção no versículo 9. Você conhece esse versículo? Romanos 10, 9 diz: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10 explica o versículo 9. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Em outras palavras, é crendo na graça de Deus, na graça salvadora, é crendo nela que você é justificado, e é declarando, confessando com a boca que você é salvo. Entenda uma coisa, nós confessamos o que está no nosso coração. Você está entendendo? Primeiro você crê e depois você confessa. E muitos pensam que esse trecho aqui só aplica para aquilo que diz respeito ao novo nascimento. Porém, isso aqui é aplicável para todas as outras áreas da tua vida. Você precisa do teu coração e da tua boca trabalhando juntos. Existe aí uma sinergia que acontece quando o teu coração está crendo e a tua boca está confessando. E quando existe essa sincronia, algo sobrenatural pode acontecer. É confessando e crendo naquilo que a palavra diz. Então, muitas pessoas pensam, eu não preciso falar nada. Eu vou simplesmente crer. O que Deus se importa é meu coração. O que Deus vê é o meu coração. Mas sim, Deus vê o teu coração e tem menções na palavra que ele vê o teu coração.
Porém, existem também menções na palavra, como eu já disse antes, o próprio Jesus falando. A boca fala do que está cheio o coração. E esse texto de Romanos 10, versículo 9, diz que quando você confessa com a boca, você é salvo. Quando você crê com o coração, você é justificado. Em outras palavras, apenas crendo ou apenas confessando não trará os resultados. Tem gente que fala assim: Deus vê meu coração. Assim como também tem gente que fala: pô, fulano falou de boca pra fora. Você já não escutou alguém falar isso? Pô, o cara lá fez promessas de boca pra fora. O que significa isso? Significa que o fulano falou palavras desconexas do seu próprio coração. Você precisa de fé no coração e confissão na boca. A fé radical fala assim: eu escolho declarar palavras de vida e não palavras de morte. E eu creio que nada é impossível para Deus. Hoje, creia e também confesse. E não se esqueça que a fé radical é você obedecer sem entender e você declarar mesmo sem antes ver aquilo se concretizar. Fé radical é o que Deus espera de nós para que as nossas raízes venham para um lugar profundo, para que a gente venha frutificar e ter uma árvore que ela consegue permanecer em meio às tempestades da vida. Deus te abençoe, galera. Fica por aqui mais um episódio. Até o próximo.